Bom, gente, vamos dar início aqui a mais um vídeo, comentando mais uma questão da Fundação Carlos Chagas e mais uma questão desse concurso do TJ de Pernambuco, certo? Realizado em 2012 pela Fundação Carlos Chagas, agora uma questão sobre segurança da informação, questão envolvendo redes e segurança. Então a questão diz que ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados acessem um computador via internet ou por uma rede. Software ou hardware que verifica as informações provenientes da internet ou de uma rede, se referindo aqui a uma intranet, uma rede local, e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu computador dependendo das configurações. Então, esse software ou hardware que verifica as informações provenientes de uma máquina na internet para a sua ou de uma máquina num ambiente de rede local intranet para a sua, denomina-se o quê? Trata-se de quê? Então, nós temos aqui entre as opções criptograma, keylogger, screenlogger, cavalo de Troia e firewall. Então, nós temos um mecanismo hoje, né, de segurança denominado firewall que executa essa funcionalidade. Na verdade, uma espécie de software que foi criado para verificar todas as informações provenientes de uma outra máquina conectada em rede e que chega à sua máquina. E aí é verificado com esse software, com esse tipo de software denominado firewall. No painel de controle do Windows, por exemplo, o Windows 7, você tem um item chamado firewall do Windows. Quando você abre, você já vê praticamente um texto idêntico ao dessa questão aqui. Hardware ou software, software ou hardware, porque no caso também nós temos dispositivos que são fabricados com mecanismo de firewall, ou seja, já vem com o firewall embutido. Então, no caso, é como se fosse um firmware, que o termo firmware é dado para um dispositivo físico que já tem alguma coisa lógica programada para ser executada de forma automática. Então, alguns dispositivos já vêm com recursos de firewall, ou seja, para combater qualquer tipo de ameaça que possa chegar ao seu computador, ou pelo menos tentar combater qualquer tipo de ameaça que chegue ao seu computador, vindo de uma outra máquina conectada em rede. Então, mais ou menos esse textozinho aí ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados acessem o seu computador via internet ou por uma rede. Então, justamente, é para tentar evitar que pragas digitais, malwares, softwares mal intencionados, como são chamados, como por exemplo, cavalos de Troia, que são programas que tentam instalar algum tipo de script malicioso no seu computador, fazendo com que o seu computador possa ser controlado por uma outra pessoa em outra máquina, que informações possam ser transferidas ou possam ser capturadas através de keylogger, que é a captura de informações pelo teclado físico, né? Captura tudo aquilo que você está digitando no teclado físico, ou screenlogger, que é como se fosse cópia de tela a cada ação que você executa com o mouse. Então, para tentar evitar que esses malwares, esses softwares mal intencionados possam ser instalados no seu computador, existem firewalls, né, que são, na verdade, programas que podem ser utilizados, e em algumas situações também, como a gente comentou, hardware que já vem com esse tipo de recurso embutido, tentando evitar que esses tipos de malwares, são softwares mal intencionados, possam ser instalados, possam infectar o seu computador. Então, um tipo de questão que foi muito comum em todo o ano de 2012 na disciplina de segurança da informação. Então, esse tipo de recurso aí existente é o firewall, por isso aqui, letra E, ok? Vamos para mais uma questão. Saindo agora de TJ de Pernambuco, indo para um outro concurso também em Pernambuco, realizado em 2012 pela Fundação Carlos Chagas. Maio de 2012, concurso do Ministério Público, né? Estamos também na expectativa, concurso do Ministério Público de outros estados, como por exemplo Ceará, né, sair agora no comecinho de 2013. E também a organizadora será a Fundação Carlos Chagas. Então, uma das questões desse concurso aí foi uma questão de Excel, uma questão que eu inclusive cheguei a citar em um vídeo agora passado, como alinhamento de célula, já que no vídeo anterior a gente resolveu uma questão sobre alinhamento de célula no Excel 2003, a gente tem aqui o mesmo recurso no Excel 2007. E a questão diz o seguinte: no Microsoft Excel 2007, o conteúdo de uma célula aparece por padrão com orientação horizontal. Então, na hora que você digita o conteúdo de uma célula, eu digitei, por exemplo, César,
então aparece na horizontal dentro da célula. Para mudar o conteúdo dessa célula para orientação vertical, ou seja, para fazer com que o conteúdo da célula apareça no sentido vertical, pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre a célula desejada e selecionar a opção. Bom, então nós vamos aqui, inclusive, até repetir alguns procedimentos que nós fizemos numa questão de Excel 2003, num vídeo aí anterior. Seria o quê? Para modificar o alinhamento de uma célula, nós podemos utilizar uma caixa de diálogo chamada formatar células, que nós explicamos. Existe um atalho de teclado que é o Ctrl 1. Existe a possibilidade de se clicar com o botão direito do mouse e na lista de opções se clicar em formatar células. E aí, no Excel 2003, nós explicamos que ainda teríamos o comando células do menu formatar. Mas como a questão é de 2007, esse procedimento agora já não existe mais, porque não existe menu formatar no Excel 2007. Então, qual é o outro procedimento, além de clicar com o botão direito do mouse, que é o que a gente já mata aqui na questão, que é com o botão direito do mouse, é a opção formatar células, e também um atalho Ctrl 1, quais são as outras opções que também são disponibilizadas no Excel versão 2007. Então, vamos mudar aqui para o Excel 2007. Pronto. No Excel 2007, nós temos ali na parte superior da janela um conjunto de grupos. Então, na primeira guia, que é a guia início, nós temos o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo alinhamento, o grupo número, grupo estilo, células e edição. Então, nesse grupo alinhamento, o que nós já temos que não tínhamos lá no Excel 2003? Um botão para orientação do alinhamento da célula. Nós não tínhamos. Inclusive aqui, a gente pode apresentar. Pronto. Não sei se vai ficar, mesmo ampliando dessa forma aqui, não sei se vai ficar bem claro e nítido aí a imagem para vocês no vídeo. Se não, é muito simples, abrir o Excel 2007 no seu computador e logo na primeira tela de início, na guia início, você já procura um grupo chamado alinhamento. Você vai ver um botãozinho com essas duas letras, ó, A, B, bem próximo ao botão mesclar células. Então é o botão orientação, que quando você clicar, ele vai te apresentar essas opções aqui. E uma dessas opções é colocar o texto que está dentro da célula na vertical. Texto vertical. E aí então é só clicar nessa opção. Tem uma outra opção também, que seria abrir a caixa de diálogo formatar células, que no Excel 2007, olha, se você vê o grupo alinhamento com o botão de orientação, de mesclar células e alguns outros, você vai perceber que bem no cantinho inferior direito do grupo, a gente marcou aqui, circulou, você tem uma pequena seta. E quando você clica nessa pequena seta, já abre a caixa de diálogo formatar células. E essa caixa de diálogo formatar células, ela é praticamente a mesma do Excel 2003. Por isso que eu vou aqui no Excel 2007, teclar Ctrl 1, vai abrir a caixa de diálogo, olha, formatar células, que foi vista aqui em um vídeo anterior no Excel 2003. E na guia alinhamento você tem a mesma área chamada orientação, onde você tem a opção texto na vertical, ou indicar aqui uma orientação em graus para inclinar para cima, para baixo, o conteúdo da célula. Então, esse efeito de colocar um texto na vertical, ele pode ser feito através dessa caixa de diálogo, que a gente pode abrir por Ctrl 1, pelo botão direito do mouse, a opção formatar células, ou aquela setinha que a gente mostrou agora por último, né, no cantinho do grupo alinhamento. E existe um botão já no Excel 2007, está aqui ele, orientação de célula, com as duas letrinhas AB, e tem aqui texto vertical. A gente já vai ter esse resultado aqui. Então a gente já explica aqui, por exemplo, em outro concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas, na questão lá ele indica o procedimento sendo iniciado pelo botão direito do mouse. Então, numa outra questão futura, eles podem indicar um atalho de teclado, que vai ser o Ctrl 1. Eles podem indicar um botão dentro do grupo alinhamento, que é o botãozinho da seta no canto, ou seja, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, entre as opções aqui, o que nós vamos ter? Para colocar o texto na vertical, alinhamento vertical, certo? O que nós vamos executar? Dentro da questão, clicar com o botão direito do mouse sobre a célula. Clicando com o botão direito do mouse sobre a célula, a gente tem formatar células, certo? Então, vocês vão ver aí, cada um aí no seu computador, que clicando com o botão direito do mouse em qualquer célula do Excel, tem uma lista de opções, entre elas, formatar células.
Quando se clica na guia alinhamento, você clica em orientação, texto na vertical e ok, como eu fiz aqui agora há pouco. Então, na letra A já está errado, porque disse que quando se clica com o botão direito do mouse, você clica numa opção chamada alinhamento. Não é alinhamento, é formatar células. Na letra B, nós vamos ter, clica na opção rotação. Também não é na opção rotação, é formatar células. Na letra C também está errado, formatar alinhamento. Na letra D também está errado, texto vertical. E então sobrou a letra E. Quando você clica com o botão direito do mouse, tem uma opção chamada formatar células. Em seguida, você clica na guia alinhamento daquela janela, como nós fizemos, e lá no cantinho direito tem a área chamada orientação. E na divisão orientação, seleciona-se o sentido vertical, ou digita-se o grau de rotação que você deseja para o texto que está dentro da célula. Lá naquela caixinha lá, graus. Então, está aí exatamente o procedimento passo a passo que deve ser executado, repito, a partir do clique com o botão direito do mouse na célula. Então, o procedimento deve ser esse daqui. Em uma outra situação, a organizadora pode elaborar uma questão onde já não seja o procedimento pelo botão direito do mouse, seja pelo atalho de teclado Ctrl 1, e aí depois seguir o mesmo restante aqui do passo a passo. Em seguida, clicar na guia alinhamento, na divisão orientação, seleciona texto vertical, ou então clicar naquela pequena seta. Nós já vimos, inclusive, questão da Fundação Carlos Chagas, em um dos itens, indicando para que abrir essa caixa de diálogo, para que se possa abrir essa caixa de diálogo, formatar as células na guia alinhamento, você clica em cima da palavra alinhamento que tem no grupo. Se você clicar em cima da palavra, não acontece nada. Só se for naquela pequena seta que a gente mostrou aqui na imagem, no canto inferior direito do grupo alinhamento. Logo depois da palavra alinhamento tem uma setinha, quando clicar aí sim abre essa caixa de diálogo formatar as células. Então, esse é o item correto da questão. O item é, você clica com o botão direito do mouse, né, em alguma célula, e em seguida formatar células na guia de alinhamento. Você vai na opção de orientação que você deseja. Texto empilhadinho na vertical, dentro da célula, ou um grau, como diz aqui, digita-se o grau de rotação desejado para o texto que está dentro da célula. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais um vídeo com uma questão sobre Excel, uma questão sobre segurança da informação, e vamos, em seguida, aí, dar continuidade com mais questões de concurso.